A gente tem dentro das figuras de agentes de tratamento, a gente tem duas pessoas, que tem o controlador e o operador. E a diferença entre o controlador e o operador é simplesmente em torno da responsabilidade. E isso é muito importante que tenha realmente no radar. Saber naquela situação se você funciona como controlador ou como operador é essencial, porque o controlador é aquele que decide quais são os dados que serão tratados, todas as conduções, todas as diretivas, tudo que vai se ter em torno dos dados pessoais, em torno do tratamento dos dados pessoais sensíveis. Então, o controlador, ele detém realmente o controle sobre tudo que vai acontecer sobre aqueles dados que ele decidiu tratar, que ele decidiu para o seu negócio aí fazer o tratamento. O operador, ele coloca à disposição determinado serviço, que à disposição daquele controlador. Ele, para executar esse serviço, ele acaba acessando um pouco da base ou toda a base do controlador, depende do serviço ali ofertado. A diferença de responsabilidade de um para outro é imensa. O controlador, como ele tem o controle, ele decide quais são os dados que serão tratados, ele decide o que vai ser tratado, ele decide tudo sobre aquele tratamento de dados, ele responde em todas as situações. Seja lá o que for que aconteça com os dados, ele vai responder. A partir do momento que ele começa a fazer prova de que ele está adequado, de que ele empenhou o máximo de esforço, de que ele empregou as tecnologias necessárias, as salvaguardas, está todo adequado com as políticas de governança, naturalmente isso vai minimizando ou até mesmo eliminando eventual penalidade a que ele seja sujeito por aquela situação ali de aparente violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas é o fato que ele responde, ele consegue se eximir de uma penalidade a depender do que ele consiga provar, evidenciar do que ele empregou. Já o operador, ele não responde em todas as situações. Ele tem dois casos que ele responde. Quando ele descumpre a Lei Geral de Proteção de Dados, ele age em desconformidade com o que reza a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ou quando ele até pode estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, não é algo que tenha sido proibido, sinalizado como proibido pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas o controlador estabeleceu como procedimento a ser observado, porque para o controlador, aquele é um procedimento que deve ser seguido para fins de segurança da informação, por exemplo. E não tem como pensar em outro exemplo aqui, um dos que eu gosto muito de trazer, que é a questão de o controlador, por exemplo, proibir que dentro do seu setor operacional, os integrantes, os empregados, os colaboradores dos seus operadores acessem aquele ambiente livres de qualquer dispositivo, de qualquer tipo de coisa que possa comprometer a segurança da informação. Então, celulares, pendrives, máquinas fotográficas, seja lá qual dispositivo ali que possa, de alguma forma, registrar os dados, registrar informações e aí acabarem sendo essas informações sendo compartilhadas. Então, não tem nada na Lei Geral de Proteção de Dados que proíba nesse sentido a utilização de dispositivos móveis ou outros dispositivos ali pelos empregados em geral. Mas o controlador coloca isso na sua política. Ele coloca isso nas suas políticas de governança como algo a ser observado e coloca, inclusive, no Código de Conduta, por exemplo, e que todos os fornecedores, prestadores de serviços devem estar sujeitos ao cumprimento. Determinado operador tem um descumprimento revelado por um de seus colaboradores que ingressa no setor operacional, dispondo de um dispositivo móvel que acaba ali naquele momento acessando uma informação, fotografa, compartilha em aplicativo de informação, e isso acaba comprometendo a informação ali daquele controlador, porque era da base do controlador. E esse incidente de segurança, a gente tem ali a responsabilidade do controlador, naturalmente, como eu falei, ele responde sempre. Mas o operador, ele não violou a Lei Geral de Proteção de Dados diretamente, mas antes que a gente se fale de Lei Geral de Proteção de Dados, tinha uma norma a ser seguida ali internamente, que ele se submeteu, que ele se sujeitou, ele disse que ia cumprir, e isso vale para todos que estão exercendo as atividades em nome dele, ali do operador, e um determinado colaborador descumpriu. Neste caso, o operador vai responder, e vai responder em solidariedade com o controlador, porque o controlador ele não vai se eximir de responsabilidade porque ele terceirizou o serviço, por exemplo. Ele vai responder sim, porque ele que escolheu aquele terceirizado, ele que escolheu aquele prestador de serviço, então é lógico que ele vai responder. Mas neste caso, como ele consegue provar que tinha uma orientação para que se fizesse em sentido contrário, justamente buscando a preservação da segurança da informação, ele consegue puxar para o lado dele na responsabilidade do operador. E aí os dois respondem em solidariedade. Então é muito importante nas situações buscar saber naquele tratamento, está agindo como controlador ou está agindo como operador? Porque isso reflete diretamente na responsabilidade, num caso de um eventual incidente de segurança, qualquer situação ali que comprometa a informação, que revele uma situação de violação à LGPD.